Olá, alunos do curso de Secretaria Escolar. Nós vamos começar o nosso estudo da disciplina Estatística Aplicada à Educação, uma carga horária de 60 horas aulas. Sou o professor José Aguinaldo. Estaremos tentando dirimir as dúvidas sobre essa importante disciplina. Na introdução, o que poderíamos falar sobre a estatística? A estatística, o método estatístico, como alguns muitas vezes chamam, é originado da ideia de negócios, de Estado, ou seja, advém de Estado. Então é sempre importante termos dados estatísticos para tomada de decisões nas gestões, seja na área de agricultura, biologia, comércio, economia, medicina, ciências políticas e muito importante na educação. Então, a estatística se interessa pelos métodos científicos para coletar, organizar, resumir, preparar, apresentar e inferir sobre esses dados. Então a estatística, ela é um processo. Ela ganha muita importância na sociedade moderna, na sociedade de massa, porque a partir dela podemos tomar decisões. A população mundial está estimada hoje em mais de 6 bilhões e meio de habitantes. Para daqui a 30 anos, está estimada uma população de mais de 8 bilhões e meio de habitantes no planeta. Dados como esse são tidos a partir de inferências, de coletas que são feitas a partir de amostras de uma população total. Então, a estatística ela serve para buscarmos dados do passado, compreendermos o presente e projetarmos o futuro. A estatística, portanto, é advinda de muitos feitos históricos, desde a época do século XV, passando pela Grécia Antiga, chegando à época dos faraós, onde tinha a finalidade de registrar a população, os seus bens, suas economias, até mesmo na época dos faraós egípcios, com o Ramsés II, se fez levantamento de terras e etc. Então, a estatística ela volta ao passado desde os tempos primórdios e ela se faz muito presente nos tempos atuais para que possamos tomar decisões para a nossa saúde, para a nossa vida do cotidiano. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coletar, para organizar, para descrever, para analisar e interpretar dados. Ela se divide, enfim, em duas partes. A descritiva, que é aquela que coleta, descreve, organiza e apresenta os dados. Nela não são tiradas conclusões. E a outra parte, a estatística indutiva ou inferencial, aquela que analisa e obtém-se conclusão. A fase da coleta se tem após a definição do problema a ser estudado e o estabelecimento do planejamento do trabalho. Ou seja, se estabelece o cronograma, os custos, toda a parte de planejamento que se vai fazer a partir da amostra. Então consiste na busca ou compilação dos dados das variáveis, componente do fenômeno a ser estudado. Essa consulta, essa coleta, ela pode ser direta ou indireta. Chamamos de direta quando você vai direto à fonte, através do prontuário, pesquisar as pessoas sob uma determinada preferência. Ela é indireta quando você busca os arquivos, os prontuários, apenas para obter resultados já obtidos anteriormente. A segunda parte é a crítica dos dados, é onde se procura corrigir as imperfeições, as falhas, é onde você faz a crítica para evitar erros grosseiros que possam influenciar nos resultados. É a correção dessa pesquisa bruta, que é a coleta de dados. A terceira fase é a apuração, é a crítica propriamente dita. Daí se tem a necessidade de termos conceitos de operações básicas da matemática, o qual veremos ainda nessa unidade. A fase seguinte é a exposição, como eu vou apresentar esses resultados. Então nós sabemos que os dados brutos são descritos e organizados em tabelas e depois apresentado, enfim, na forma gráfica, que pode ser gráficos em linha, colunas, barras ou em setor. Ou seja, é a forma que é exposto, que é visualizado ao cliente
né, ao espectador o resultado dessa informação. O análise dos resultados é, enfim, a inferência que se tem a partir daquilo que se fez, para que possamos concluir baseado em tudo que se foi feito. Enfim, a estatística está interessada nos métodos científicos, para nós desprezarmos o achismo, uma simples opinião pessoal. Nós temos que nos ater a dados estatísticos para tomar decisões com base em dados certos, né, a partir de uma amostra dada. O aspecto essencial, como já foi dito, são os métodos inferenciais, ou seja, o objetivo principal é chegarmos a uma conclusão e daquilo se fazer qualquer tipo de ação. A necessidade social, por exemplo, um fenômeno de massa, ou seja, se uma comunidade está com carências, está com um tipo de endemia, ou seja, toda e qualquer informação social, ela é importante para a tomada de decisão do gestor. Na escola, é aplicado para se ter uma interferência numa sala de aula ou a respeito de um aluno que está com médias baixas. Então, é todo um conjunto de ação para se chamar a família de um aluno que esteja repetidamente faltando. Então, a estatística, ela é muito aplicada na realidade na escola. É por isso que nós temos que nos ater a todos os seus métodos de construção para chegarmos no nosso ambiente de trabalho e podermos usufruir bem desta modalidade de estudo e aprendizagem. Os conceitos matemáticos mais importantes que temos que nos ater, primeiro, antes de tudo, nós não podemos ter dificuldades nas operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas, especificamente nessa disciplina estatística aplicada, nós temos que nos ater a tópicos específicos, como, por exemplo, razões e proporções. O que é uma razão? Razão é uma maneira de comparar grandezas ou quantidades. Essa razão, ela pode ser de mesma natureza ou não. Vejamos um exemplo. Se nós compararmos a estatura dos alunos de uma determinada sala, então quando eu digo que a altura do aluno A está na medida 1,60 para o aluno B na medida 1,80, então essa comparação na grandeza estatura, ou seja, comprimento, que é dado na unidade de metros, é uma razão de mesma natureza. Mas, por exemplo, nos exames biométricos de educação física, quando comparamos a altura de um aluno com o seu peso, e daí, só fazendo um parêntese, podemos fazer inferência ao IMC, que é o índice de massa corpórea, para medir se o indivíduo está obeso ou magro demais, tá? Leva em conta-se, no caso, duas grandezas distintas, que é massa, dado em quilogramas, e estatura, dado em metros. Então, quando eu comparo duas grandezas de unidades distintas, também é uma razão, tá? Então, enfim, razão é uma comparação que pode ser de mesma natureza. Geralmente a gente representa A está para B. Por exemplo, quando nós temos que reduzir uma fotografia ou ampliar uma fotografia, nós usamos uma escala ou de redução ou de ampliação. Então, escala é um exemplo prático, né, que é usado muito na cartografia, de comparação entre medidas. É uma aplicação de razão. O que seria a proporção? Proporção é a igualdade de duas razões. Eu tenho uma razão onde A está para B, assim como C está para D. Estou comparando 4 valores, onde, em tese, 3 são conhecidos e 1 é desconhecido. As proporções são resolvidas utilizando-se de suas propriedades, onde a mais importante é a propriedade fundamental, que diz que o produto dos meios, no caso, olhando na tela, seria B e D, é igual ao produto dos extremos, A e C. Ou melhor,
produto dos meios B e C é igual ao produto dos extremos A e D. Então, nós temos dessa forma uma multiplicação onde obteremos o resultado desconhecidos. A aplicação prática da propriedade fundamental está na regra de 3. O que é a regra de 3? Nada mais é do que 3 valores conhecidos e um desconhecido. Então, esse valor desconhecido a gente chama de variável x. Vamos dar um exemplo. Se 1 litro de leite custar R$ 1,50, quanto custará 10 litros de leite? A gente chama de x. Então você diz que 1 vezes x vai ser igual a 10 vezes 1,50. Então você faz uma multiplicação cruzada. Então a regra de 3 é a aplicação direta da propriedade fundamental das proporções. Sendo que nas proporções nós temos outras propriedades, né, também importantes, mas que são usadas em situações específicas. Na regra de 3, é bom lembrarmos, nós temos que levar em conta 2 tipos de grandezas. As grandezas diretas, quando altera uma para mais ou para menos, a outra altera para mais ou para menos. Vamos dar um exemplo. Na realidade escolar, quem é o aluno que tem probabilidade de ter mais sucesso? O aluno que assiste às aulas, que faz a atividade, que tira boas notas. Então esse aluno, ele tende a ser melhor quando maior é o seu empenho, é o seu desenvolvimento. Do mesmo modo, aquele aluno que não faz atividade, que não traz um livro, que falta muito, ele tem grande possibilidade, ou seja, à medida que ele tem pouco empenho, ele vai ter pouco rendimento. Então é uma maneira de se calcular a proporcionalidade de uma grandeza direta. E o que seria uma grandeza inversa? É quando se tem um valor aumentado e o outro diminuído, ou vice-versa, um diminuído e o outro aumentado. Vamos levar para o cotidiano. Se eu estou deslocando de uma cidade A para a cidade B, uma velocidade de 80 km por hora. Se eu aumentar a minha velocidade para 100 km por hora, obviamente, o que vai acontecer? O tempo de viagem vai diminuir. Então, aumentando a velocidade, eu vou diminuir o tempo. É um exemplo claro de grandeza inversa. Chegamos ao tema fundamental no estudo das estatísticas. Quando nós falamos de estatística, todos esses conceitos matemáticos, eles são elementares, mas aquele conceito matemático fundamental e imprescindível é a porcentagem. Por quê? Porcentagem é o método matemático no qual os gráficos estatísticos são apresentados. As séries estatísticas, elas são calculadas a partir de porcentagem. E o que é a porcentagem? É um valor obtido a partir de um denominador decimal ou multiplicador, gerando razão de consequente 100. Exemplo, 0,01, que é 1 centésimo, ou igual a 1%. Bom, essa definição ela pode às vezes até criar alguma confusão, porque em geral os livros dizem que porcentagem é uma razão com o denominador sempre igual a 100, mas isso fica muito bitolado. E aquelas frações onde o denominador não é 100 e se quer tirar a porcentagem, por exemplo, 2/5, tá? O denominador é 5, não é 100. E como se entender a porcentagem a partir disso? Lembre-se que as frações elas são equivalentes. Se eu multiplicar o denominador 5 por 20, 5 vezes 20, transforma-se em 100. Do mesmo modo, o numerador 2 vezes 20 fica 40. Então 2/5 é a mesma coisa de 40%. Então se entender, não é ver, enxergar o denominador 100, mas é se transformar a partir de um denominador qualquer, um multiplicador ou um decimal, se transformar na razão de consequente. Porque já que numa razão a gente chama de consequente aquilo que vem embaixo, né? Que em uma fração a gente chama de denominador, e em uma razão se chama de consequente. Então, toda vez que fizermos a coleta de dados e tivermos os resultados absolutos, e se quer inferir algum resultado daquele total, nós dizemos que esse valor é dado em porcentagem, que pode ser obtido diretamente ou através da regra de 3. Vejamos um exemplo. Se eu tiver uma quantidade de 100 alunos e querer tirar os que têm médias aprovativas, vamos supor que seja 30 daquele grupo de 100 escolhido. Então 30 sobre 100,
eu vou ter 30%. Isso é direto. Mas, por exemplo, se eu não tiver essa razão direta, eu posso calcular, né? Eu posso estabelecer que num grupo de 100 alunos, 40 são mulheres, tá? E quero determinar quantos são os homens. Então, quando eu tenho mais de uma inferência sobre um valor, eu posso fazer uma relação através de uma regra de 3, se preciso for, e nem todos os casos são possíveis. Outro tema importante são os coeficientes, taxas e índices decimais. Bom, os coeficientes, na verdade, são números que se obtêm a partir de um total. Por exemplo, dado o exemplo anterior, se eu tenho 100 alunos, quero tirar os 30 de notas aprovativas. Então, 30 sobre 100 vai dar 0,3, ou seja, 30%. Esse 0,3 na forma decimal, ele é um coeficiente. Quando eu represento ele na forma percentual, 30%, ele é uma taxa. E o que vem a ser o índice? O índice é também parecido com o coeficiente ou com a taxa, só que ele trabalha com grandezas de naturezas diferentes, tá certo? Por exemplo, se em 100 alunos eu quero obter os que têm notas reprovativas e os que têm notas reprovativas em matemática, ou seja, eu quero obter dados específicos a partir de uma natureza distinta. Aí eu tenho os índices. Então ele funciona apenas na questão da razão ser distinta da do coeficiente. E por fim, na nossa unidade, temos que nos ater a dois temas: o arredondamento, que é a depuração dos dados. Por exemplo, quando trabalhamos com frações, com números decimais, é preciso colocar esses números na forma inteira ou no máximo com uma casa decimal após a vírgula. Bom, se eu tiver um número, vamos dar um exemplo, 1,56 de um dado obtido. Como eu quero colocar a aproximação de uma casa decimal, o segundo algarismo é 6, ou seja, maior do que 5. Então eu estabeleço que a primeira casa, que era 5, vá para 6. Então ao invés de escrever 1,56, eu escrevo apenas 1,6. É uma aproximação aceitável. Do mesmo modo, se eu tiver o número 1,42, ou seja, 1,42, então, como o segundo algarismo da casa decimal é menor do que 5, eu desconsidero e fica apenas 1,4. E se eu tiver apenas 1,5 depois, 1,55, eu boto apenas 1,5 e já está preparado o número. Então, o arredondamento é uma forma de preparar o número para que nós temos valores mais precisos. E o sistema de coordenadas cartesianas é a noção que nós temos para a apresentação de um gráfico. Nós temos uma linha horizontal, que é chamado eixo dos x, ou eixo das abscissas, onde estarão os resultados de entrada, né? E um eixo na vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo y, onde estarão os resultados de saída. A interseção desses dois resultados, ou seja, as coordenadas se encontrando, é que vão formar os pontos de construção de um gráfico em linha, coluna, barra e histograma e gráfico em setor, assim por diante. Então, a noção de sistema de coordenadas cartesianas, desenvolvida por René Descartes, ela é imprescindível para que nós tenhamos uma boa interpretação e apresentação de um gráfico estatístico. Boa sorte, e as dúvidas devem ser tiradas nas nossas relações através dos fóruns ou então em contato, né, com o meu e-mail. E vocês atenham-se muito nos exemplos do livro, estão satisfatórios. Um abraço e bons estudos.